A imprensa está noticiando hoje que mais 4 jornalistas morreram em ataques israelenses na faixa de Gaza. É preciso tomar muito cuidado aqui para qualificar esses jornalistas. A gente já viu em várias ocasiões que muitos deles são, no fundo, terroristas ligados ao Hamas. E isso leva a um assunto que eu queria tratar hoje aqui, que é muito ignorado pela grande imprensa: o grau de radicalismo da população palestina. Veja, é verdade que o Hamas instaurou um regime de opressão, de ditadura na faixa de Gaza e que mantém a sua população no cabresto. Mas o Hamas venceu eleições no passado, lá em 2008. Desde então ele não realiza mais eleições, mas ele venceu eleições. Isso nos diz bastante sobre o grau de radicalização da população palestina. Tanto é que vários países da redondeza não aceitam receber refugiados palestinos. Pergunta para o Egito, para a Jordânia, se eles querem abrir as fronteiras para os palestinos. Eles não querem, porque eles sabem desse grau de radicalismo dos palestinos. Lá atrás, quando no Líbano vários palestinos foram se refugiar, deu no que deu, né? Olha o que aconteceu com o Líbano, que já foi conhecido como Côte d'Azur do Oriente Médio, né? Como a Suíça do Oriente Médio. O país foi totalmente destruído. Então, é verdade que o Hamas mantém a população no cabresto, é mais ou menos análogo ao que fazem os traficantes nas favelas cariocas, mas existe um grau de aprovação desse grupo não desprezível perante a população, até porque eles controlam os mantimentos, realizam os programas sociais, digamos assim, né? E existe uma intensa lavagem cerebral desde a mais tenra idade. A turma cresce aprendendo a odiar os seus adversários e acreditar que somente pelo meio da força e do terror eles vão enfrentar os demônios, né? Israel, que precisa ser varrido do mapa. Israel já mandou mais de 2 milhões de toneladas de alimentos, suficiente para 2 anos de consumo na região por meio de caminhões, mas o Hamas toma esses alimentos e controla a sua distribuição interna. Então, isso é mais uma forma de exercer a tirania, o controle perante a população e manter essa imagem de benevolente perante um povo radical. Veja, o Hamas usa suas crianças e suas mulheres como escudos humanos e incutindo desde cedo a ideia do martírio, né, como algo louvável. Coloca seus arsenais perto de escola, de hospitais, porque interessa ao Hamas inflar o número de mortes de civis, para vencer a guerra das narrativas. Enquanto isso, Israel toma todo o cuidado do mundo para proteger suas crianças e suas mulheres e para proteger também as crianças e mulheres dos seus adversários. Israel arrisca a vida dos seus soldados em operações cirúrgicas, em loco, para tentar poupar civis do Oriente Médio, da faixa de Gaza, os palestinos, né? Então existe aí uma guerra de narrativas muito assimétrica. E, infelizmente, uma boa parcela da imprensa compra a valor de face aquilo que vem do Ministério da Saúde do Hamas, que é um braço do grupo terrorista. Por quê? Porque essa imprensa também é tomada por gente que aprendeu a odiar Israel, a demonizar Israel, dentro de uma ótica muito distorcida de Davi versus Golias. Israel é o poderoso da região, tem acordo com o tio Sam, com os Estados Unidos, a Palestina são os pobres coitados. Isso seduz dentro de uma visão sensacionalista, dentro de uma narrativa de coitadinhos versus os algozes. E não é nada disso que acontece na prática. Israel está se defendendo depois do 7 de outubro, o que tem todo o direito de fazê-lo. Qualquer país que sofresse o que Israel sofreu estaria se defendendo, partindo para cima para derrotar o Hamas e impedir que algo daquela natureza acontecesse novamente. E está fazendo isso com todo o cuidado do mundo, mandando mantimentos para a população que o Hamas toma, tomando cuidado para não sair matando inocentes, civis, mas não vamos cair nas narrativas do próprio Hamas. Jornalistas mortos muitas vezes são os próprios terroristas que trabalham com o Hamas. Civis mortos, os números são inflados, as pessoas não conseguem averiguar direito e o Hamas é o responsável por isso e ainda usa essas
pessoas como escudos humanos, repito. E, por fim, mantimentos que são enviados para a região e que o Hamas controla para poder bancar de bom moço perante uma população que é, sim, muito radicalizada. Se houvesse eleições hoje na faixa de Gaza, é bem possível que o Hamas, ou um grupo tão radical quanto, vencesse. Basta pensar que quando tem ataque contra israelenses, uma boa parcela da população sai às ruas para comemorar, para festejar, para celebrar isso. De novo, os países da vizinhança não querem refugiados palestinos. Por que será? É um assunto indigesto. Quase ninguém quer falar disso, porque não coloca em bons olhos a população da faixa de Gaza. Mas nós precisamos falar a verdade. Muitos ali, por culpa da lavagem cerebral desde cedo, são fanáticos. E com fanáticos é difícil você manter qualquer tipo de diálogo, não é mesmo? Esse é um assunto que muita gente quer evitar. Aqui a gente traz a dura realidade.